os artigos 442 a 449 da admissibilidade, do valor e da produção da prova testemunhal. Os artigos 442 a 446 tratam da admissibilidade da prova testemunhal. De regra, a prova testemunhal é sempre admissível. Nos contratos de valor superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país, ao tempo em que celebrados, não se admite prova exclusivamente testemunhal. Código Civil, artigo 227. Admitindo-se, porém, prova testemunhal subsidiária, havendo começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Não se admite prova testemunhal se o fato só por documento ou exame pericial puder ser provado, bem como se já provado o fato por documento ou confissão emanada da parte. Em qualquer caso, admite-se prova testemunhal quando o credor não podia, moral ou materialmente, obter prova escrita da obrigação, como em caso de parentesco, de depósito necessário, ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local em que contraída a obrigação. Pode-se provar por testemunhas a simulação, bem como os vícios de consentimento, erro, dolo ou coação. O artigo 447 proíbe o depoimento dos incapazes, dos impedidos e dos suspeitos, definindo cada uma dessas categorias, admitindo, porém, se necessário, o seu depoimento, prestado então independentemente de compromisso, atribuindo-lhes o juiz o valor que possa merecer. De regra, a testemunha é obrigada a depor, podendo, porém, escusar-se de depor sobre fatos que possam acarretar grave dano a si própria, bem como sobre fatos a respeito dos quais, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. De regra, a testemunha, residente na comarca ou circunscrição do juízo, é ouvida na respectiva sede, podendo, porém, o juiz designar outro local para inquiri-la, como local de sua residência, se, por qualquer motivo, não puder se locomover. Se residente em outra comarca ou circunscrição judiciária, ou em outro país, toma-se o seu depoimento por precatória ou rogatória, admitindo-se também seja ouvida por meio tecnológico de transmissão de sons e imagens. Os artigos 450 a 463 tratam da produção da prova testemunhal. Determinada a produção de prova testemunhal, as partes têm o prazo de 15 dias para arrolar suas testemunhas, indicando seu nome e, sempre que possível, sua profissão, estado civil, idade, CPF, número da carteira da identidade, endereço e local de trabalho. Ocorrendo o saneamento em audiência, nela deve ser apresentado o rol de testemunhas, não tendo lugar o prazo de 15 dias. A parte somente pode substituir a testemunha que falecer, a que, por enfermidade, não estiver em condições de depor, a que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Sendo arrolado como testemunha o próprio juiz da causa, deve o juiz declarar-se impedido ou, nada sabendo sobre os fatos da causa, mandar excluir o seu nome do rol de testemunhas. Cabe ao advogado da parte intimar suas testemunhas por carta com aviso de recebimento, o qual deve ser juntado aos autos, com cópia da carta enviada. A inércia do advogado importa a desistência da inquirição da testemunha. Também implica a desistência ou não comparecimento da testemunha, havendo a parte declarado que compareceria independentemente de intimação. Procede-se a intimação pela via judicial, se frustrada a intimação feita pelo advogado, desde que comprovado pelo registro o envio da carta com aviso de recebimento.
Também se procede à intimação pela via judicial das altas autoridades referidas no artigo 454, entre elas o Presidente da República, ministros de Estado, ministros dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o Governador do Estado, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, senadores, deputados federais e estaduais, desembargadores e conselheiros dos Tribunais de Contas. Pela via judicial procede-se ainda a intimação da testemunha que for servidor público ou militar, caso em que cumpre ao juiz requisitar seu comparecimento ao chefe da repartição ou comando militar, da testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública e, de um modo geral, de qualquer testemunha cuja intimação pela via judicial seja devidamente demonstrada. Procede-se à condução da testemunha que, devidamente intimada, não comparece à audiência. De regra, as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento. Elas são ouvidas separadamente, primeiro as do autor, depois as do réu, sem que uma ouça o depoimento das outras. A testemunha é qualificada, perguntada sobre a existência de causa de impedimento ou de suspeição, prestando, no caso negativo, o compromisso de dizer a verdade, depois de advertida das penas da lei. A testemunha pode ser contraditada, com a afirmação de seu impedimento ou suspeição, o que pode ser provado com documentos ou com testemunhas. Deve a contradita ser apresentada antes do depoimento da testemunha, sob pena de preclusão. Nos casos previstos em lei, a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor. As testemunhas são inquiridas diretamente, primeiro pelo advogado da parte que a arrolou, e depois pelo advogado da parte adversa, cabendo ao juiz impugnar as perguntas indutivas, impertinentes ou já respondidas, bem como velar para que a testemunha seja tratada com urbanidade. As perguntas indeferidas são transcritas no termo a requerimento da parte. O juiz pode inquirir a testemunha tanto antes quanto depois das partes. O depoimento é documentado por termo ou por meio de gravação. Pode o juiz determinar, de ofício, a inquirição de testemunha referida, bem como a acareação de duas testemunhas, ou de uma delas como a parte. O depoimento como testemunha é considerado como serviço público, não sofrendo perda de salário ou de vencimentos, nem desconto do tempo de serviço. Pode a testemunha requerer que o juiz determine à parte que a arrolou o pagamento das despesas que efetuou para comparecer à audiência. Texto e narração de José Tessaino. Até o próximo!